lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob, esse é meu sinal em Libras e de segunda a sexta-feira nós temos encontro marcado às 4 da tarde, ao vivo na TV PT e na Rádio PT. No programa de hoje eu recebo a dirigente nacional do PT, Camila Moreno, e a coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, Sônia Coelho, para um bate-papo sobre a importância da mobilização feminina nos movimentos sociais e na luta pela democracia. Mas antes, nós temos uma aula intitulada Ocupar a Política para Transformar a Vida das Mulheres, a importância da luta coletiva, ministrada pela socióloga e pela ex-secretária nacional de mulheres do PT, Laise Morieri. Vamos acompanhar. Eu sou a Laise Morieri, sou ex-secretária de Mulheres do PT Nacional, sou formada em Ciências Sociais, professora de profissão do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar sobre ocupar a política para transformar a vida das mulheres, a importância da luta coletiva. É um tema que nós, mulheres, temos muito o que aprender e o que para fazer. Porque nós precisamos nos convencer em muitos lugares que a nossa organização ela é fundamental para a democracia. E nesse momento que o Brasil vive, nesse momento de golpe, né, esse governo autoritário, antidemocrático, né, um governo da arma que quer destruir todos os direitos conquistados até então, nós precisamos estar organizadas para resistir e para dizer, nós não queremos nenhum direito a menos, nós queremos sempre um direito a mais. Isso é importante. Eu posso morar na menor cidade, né, do Brasil, mas eu tenho a minha família, eu tenho as minhas amigas, eu tenho minhas colegas de trabalho, eu tenho que conversar com essas pessoas, eu tenho que discutir o que está acontecendo no Brasil, eu tenho que organizar uma resistência. Porque as mulheres, quando elas se organizam, se juntam, elas têm força. A história da humanidade, a história da luta das mulheres demonstra isso. Todas as vezes que as mulheres se juntaram, elas conquistaram a reivindicação delas. Foi assim com a questão do voto, né? Foi assim com a emancipação de sair de casa para poder trabalhar, né? E você que está aí me assistindo, sabe que você tem uma força quando está só, mas você tem uma força muito maior quando você está junto.
E nós conhecemos que esse governo é um governo para criminalizar os movimentos sociais. Mas para criminalizar, na verdade, a força que tem essa união. Por isso que é tão importante a gente fazer a nossa organização. Pode ser pequenos grupos de discussão, mas conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo, porque nós não podemos deixar que um movimento, né, de direita, que um movimento que quer tirar direitos, vença essa batalha. Né? Por isso que você que está aí me ouvindo, que está acompanhando esse curso, é preciso que a gente nos organize cada vez mais. Os movimentos feministas, né, se organizaram ao longo da história. As mulheres só estão hoje, né, só conquistaram todos esses direitos por organização e por reivindicação, por sair na rua, por dizer o que quer. E você sabe muito bem que a vida, ela pode melhorar, mas ela precisa que a gente tenha uma vida plena, uma vida de direitos e uma vida de democracia. Outra coisa, nós precisamos apoiar, conhecer os movimentos de moradia, os movimentos por reforma agrária, o movimento da agricultura familiar. Esses movimentos estão sendo criminalizados de maneira muito forte, como se reivindicar um direito fosse um crime. Nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso país. Nós estamos vivendo um governo que tem como pano de fundo os bancos e o lucro das grandes empresas capitalistas desse país. E as nossas políticas públicas de moradia, de saúde, de educação, né, de meio ambiente, a políticas públicas para as mulheres estão sendo destruídas, né? E nós precisamos nos mobilizar. Nós precisamos dizer ao governo e à sociedade brasileira que nós não aceitamos isso. Então, eu tenho que estar, principalmente, participando e discutindo, para que eu não permita que esses meus direitos conquistados, com muitos anos de luta e com muita organização, muita passeata, muita discussão, né, muito enfrentamento, e por isso que é tão importante a gente estar organizado, ou na associação de morador, no movimento feminista, principalmente no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Porque o PT, em mais de 13 anos de governo, implantou políticas públicas nesse país que com certeza mudou a vida de muitas de vocês e mudou a vida de muitas pessoas da cidade onde vocês moram. E essas pessoas vão perder os direitos. Nós precisamos resistir a isso. E é importante, é essencial que as mulheres participem desse processo, porque também é um processo de organização, é um processo de resistência. As palavras da Laice são uma convocação para enfrentarmos o momento em que vivemos. É preciso nos organizar para resistir ao governo fascista de Jair Bolsonaro. E para falar de resistência e mobilização, eu tenho a honra de convidar para se juntar à nossa conversa hoje a dirigente nacional do PT, Camila Moreno, e também a coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, Sônia Coelho. Obrigada pela presença no TV Elas por Elas. Bem-vindas, Camila. Bem-vinda, Sônia. Obrigada, Boa tarde, Mariana. Prazer Camila, estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Eu vou começar com você, Camila, nossa dirigente aqui do partido. Amanhã, dia 7 de setembro, dia da Independência, é um dia histórico, é um dia que há 27 anos acontece o Grito dos Excluídos, que é uma marca da manifestação popular das minorias desse país por luta por direitos. E eu queria ouvir a sua opinião. Amanhã, dia 7 de setembro, tem mobilizações de ruas convocadas e a importância desses movimentos no momento em que nós estamos vivendo, numa crise humanitária, sanitária, econômica, política, ambiental, uma crise gigantesca sem igual nesse país.
Bom, Mariana e todo mundo que está nos assistindo na TV Elas por Elas, prazer grande estar aqui com vocês, dividir esse espaço com a Sônia, que é uma referência da luta das mulheres, da Marcha Mundial das Mulheres. Compartilha comigo esse espaço na campanha nacional Fora Bolsonaro, ela representa a marcha nesse espaço. Eu sou uma das representantes do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Dizer que amanhã é um dia muito importante para a luta social. A gente, há muito tempo, há mais de 20 anos, já se organiza em defesa da soberania, em defesa dos direitos do nosso povo, em defesa de outro modelo de sociedade, o grito dos excluídos. E 7 de setembro desse ano não será diferente. Nós continuaremos indo para as ruas em defesa do nosso povo, em defesa dos nossos direitos, agora com mais reivindicações ainda. A gente está falando de enfrentar um governo neofascista, um governo ultraliberal, um governo que aumenta a fome, o desemprego do nosso povo. A gente, logicamente, vai para a rua com todos os cuidados necessários. A gente vai fazer distribuição de máscara PFF2, a gente vai garantir o uso do álcool em gel, a gente vai tentar garantir o máximo do distanciamento social. Mas a verdade é que o nosso povo já está tendo que ir para as ruas todos os dias porque está sufocado, com o corte do auxílio emergencial, que é um corte criminoso, com as dificuldades que estão passando nesse momento. Os atos fora Bolsonaro, eles já vêm acontecendo há algum tempo, ao contrário dos bolsonaristas, esse não é um ato que é o dia D pra gente, que a gente coloca todo o peso do mundo, é mais um ato de um grande processo de mobilização e de conscientização do nosso povo que a gente está fazendo. Junto com os atos, a gente está fazendo mobilização de base, a gente está fazendo atividades sociais, a gente está fazendo, enfim, uma série de atividades, que significam esse trabalho de base que é tarefa nossa, tarefa dos movimentos sociais, tarefa de quem luta contra esse governo genocida fazer. Os últimos atos a gente já viu muita gente jovem na rua, as mulheres têm um papel muito importante, também tem sido maioria nas mobilizações com cartazes criativos, com bandeiras diversas. Tenho ficado muito impressionada com o apoio das janelas, com a força nas redes sociais, o apoio de artistas, influências, lideranças que vão muito além da nossa bolha de movimentos, historicamente organizados, que cumprem um papel muito importante, mas também é muito importante que a gente vá além deles para que a gente ecoe em cada vez mais ouvidos, em cada vez mais pessoas, Então, eu acho que esses atos, eles têm uma importância muito grande, a participação das mulheres é fundamental, a gente não pode se deixar amedrontar de forma alguma. Se a gente, de fato, está enfrentando o fascismo, a gente não enfrenta o fascismo fugindo dele, a gente enfrenta o fascismo com mais mobilização, com mais luta social, garantindo cada vez mais pessoas nas ruas. Então, é muito importante, que todo mundo que está nos assistindo participe dos atos, que vá em segurança, que vá em grupos coletivos. A gente também está organizando brigadas de segurança, estamos organizando brigadas de advogados para a segurança da nossa militância, mas vamos junto em defesa do SUS, defesa do auxílio emergencial, contra os cortes na educação, contra a violência, contra o racismo, contra o machismo, em defesa dos serviços públicos, contra as privatizações, contra a retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, contra o fascismo, a favor da democracia. Vamos embora para o 7 de setembro, fora Bolsonaro, grito dos excluídos. Camila, obrigada pela sua fala. Sem dúvida, motivos não faltam para todos nós irmos às ruas. Eu queria falar com a Sônia sobre a importância da mobilização feminina nesses atos, tendo em vista, a gente acompanhou a aula da Laís, falando agora há pouco, sobre a organização das mulheres, o quanto nós podemos resistir e enfrentar os retrocessos, e eu queria ouvi-la sobre a participação dos movimentos feministas também nas mobilizações sociais, principalmente aqui no Brasil. Boa tarde, Mariana, Camila, é um prazer estar nesse programa Elas por Elas, aí compartilhando também com a Camila, dirigente jovem do PT. A participação das mulheres tem sido fundamental. É só a gente lembrar, que durante a eleição, as mulheres produziram aquele grande movimento que foi Ele Não, porque as mulheres, as feministas, já viam nesse governo, já viam no Bolsonaro, que o fascismo estava colocado e que a gente precisava fazer essa luta contra esse governo. Infelizmente, nós estávamos certas, e desde que ele tomou posse, todos os 8 de março, todas as atividades feministas
a gente tem colocado, né, o Fora Bolsonaro, e estamos presentes, os movimentos feministas estão presentes na campanha nacional Fora Bolsonaro, e participam nas cidades, e participam também do grito, nós também somos parte do grito, né, das excluídas, que a gente fala, e acho que é fundamental, a participação das mulheres é fundamental nessa luta, porque uma sociedade sem democracia, ela se torna uma sociedade muito pior para as mulheres, toda a destruição das políticas públicas que este governo tem feito, como a Camila já falou, afeta profundamente a vida das mulheres, a autonomia das mulheres, e ele é um governo que ele tem feito questão, né, de marcar as mulheres, né, marcar as feministas como inimigas e fazer toda a destruição das políticas para as mulheres, né, e a gente tem visto como isso, quando você acaba com uma política em âmbito federal, isso se torna muitas vezes um efeito dominó que os estados, os municípios também acabam com as políticas porque não tem incentivo, não tem apoio, ou não são pressionados, ou porque não há diálogo para que existam essas políticas. Então, portanto, nós mulheres temos muitos motivos para estar aí na linha de frente do Fora Bolsonaro. Afinal, nós fomos dos primeiros movimentos a ir para a rua e dizer Fora Bolsonaro, e nesse 7 de setembro, em todo o Brasil, somos parte dessa luta e queremos que as mulheres estejam presentes em todos os atos, levando suas demandas, levando suas reivindicações e sendo parte dessa luta, dessa resistência tão fundamental nesse momento no Brasil. As mulheres sempre fizeram história na nossa política, nas manifestações, a gente lembra da ditadura também, como as mulheres foram atuantes. Esse é um lugar nosso, né? O lugar da disputa política, o lugar das manifestações também é um lugar da mulher, embora as pessoas tendem a achar que não, porque o machismo diz que não é nosso lugar, é aí mesmo que a gente tem que ir. Somos frontalmente atingidas por esse governo, né? A gente está fora do orçamento, inclusive. A gente tem informações até de que se nas eleições só as brasileiras votassem, ele não teria sido eleito. Embora algumas ainda o apoiem, ele não teria voto, né? Se só mulheres votassem no Brasil, Bolsonaro não teria sido eleito. Isso é muito sintomático desse país. Camila, esse governo que aí está, ele criminaliza os movimentos sociais, ele descredibiliza os movimentos sociais, persegue, trata como terroristas, ele bota aí uma segurança a mais, ameaça as pessoas que vão para as ruas. Como que a gente combate essa desinformação e também como continuar a mobilização das mobilizações nas ruas? Mariana, eu acho que a gente não tem segredo nem receita pronta. A gente precisa enfrentar o fascismo com luta social, com disputa de valores, com trabalho de base e com mobilização. Não dá para a gente achar que a gente derrota o bolsonarismo só numa eleição. A gente derrota o bolsonarismo no cotidiano, conversando com cada um e cada uma, apresentando um programa que seja a cara do nosso povo, a gente conseguindo disputar as pessoas para a luta histórica dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, com um programa, com base social organizada, demonstrando que a política de ódio, ela não nos representa, a gente mostrar que a política de ódio é ódio às mulheres, é ódio à educação de qualidade, é ódio à saúde pública, disputando as pessoas por valores de que uma criança de 10 anos que é estuprada, ela não é culpada. A gente disputando de que nós não queremos Ministério das Mulheres para organizar dia de princesa para as mulheres, mas nós queremos Ministério para as mulheres para fazer política pública para as mulheres, para diminuir a violência contra a mulher, para garantir que mais mulheres ocupem espaços de poder. Nós, mulheres do PT, temos tentado fazer isso de muitas formas possíveis. A gente está na direção dos atos políticos, né, em todo o Brasil. Nós não abrimos mão, e o espaço da luta
luta da rua, boa parte das vezes, tentam nos dizer que não é espaço para a mulher falar, a nossa voz não é exatamente boa para as manifestações, e nós fazemos o caminho exatamente inverso. A gente quer dirigir as manifestações, estar nos espaços públicos. Nós temos uma presidenta que faz isso, inclusive hoje é aniversário dela, parabéns à presidenta Gleisi, que tão bem conduz o maior partido de esquerda da América Latina e também é uma referência de luta das mulheres para a gente. E a gente não pode topar esse debate que o bolsonarismo e o neofascismo tentam fazer, de que existe um tipo de mulher que tem valor, né, que não é a mulher negra, que não é a mulher trabalhadora, que não é a mulher feminista, que não é a mulher indígena, que não é a que não tem uma família tradicional. A gente quer dizer que todas as mulheres têm muito valor e todas elas precisam estar junto conosco na luta contra o fascismo. E o nosso papel, né, Mariana, para a gente disputar tudo isso é justamente a gente disputar valores, a gente disputar o nosso povo, a gente compreender que o patriarcado é instrumento, né, desse status quo do machismo que estrutura também o capitalismo. Isso precisa ser enfrentado em todos os espaços. Como eu disse, não tem receita pronta, é luta organizada todos os dias, é um programa nítido em defesa das trabalhadoras, em defesa dos trabalhadores, em defesa do nosso povo, e tem a gente fazer muito trabalho de base, conversar com muita gente, fazer muita mobilização, e ter um 2021 de muita luta, porque é assim que a gente vai conseguir enfrentar o neofascismo e recuperar o nosso Brasil para um projeto de crescimento, de desenvolvimento, de geração de emprego, de política social, um projeto que garanta direitos para as mulheres, enfim, um outro projeto de país e de sociedade. Oxalá que assim seja. Sônia, ela falou agora, Camila, sobre o fato das mulheres serem diversas. A gente sabe que um dos princípios da Marcha Mundial das Mulheres é abraçar a diversidade. As mulheres de diferentes etnias, crenças, diferentes geografias. Mas esse é um país que está governado por um presidente que faz o contrário, né? Que exclui, que discrimina. E eu queria ouvi-la também da mesma forma com relação a Camila. Como é que a gente enfrenta a desinformação, a desmobilização popular? Há muita gente com medo de ir para a rua. O que você acha desse cenário? Então, a gente diz que é isso, é só com a nossa organização que nós vamos enfrentar, que nós vamos transformar essa sociedade. E nesse momento, a gente não pode ter medo, né? O medo não pode nos engessar, né? Esse é um momento de luta, é um momento de resistência. Nós sabemos, né, que a vida das mulheres negras, das mulheres mais pobres, né, com este governo, só vai aprofundar mais as desigualdades. Então, a única arma que a gente tem é a arma da política, a única arma que a gente tem é a nossa organização, é a nossa auto-organização. Nós estamos vendo nesse momento, por exemplo, os indígenas em Brasília, agora em seguida vai ter a marcha das mulheres indígenas lá em Brasília, e isso é fundamental, né, porque é na rua, é fazendo luta que a gente vai construindo correlação de força, que a gente também forma as pessoas, que as pessoas também conseguem se formar, entender essa conjuntura que nós estamos vivendo para enfrentá-la, né? Não tem como, nós não podemos esperar só o nosso voto. Nosso voto ele é fundamental em 2022, mas nós não podemos esperar sentada para dar um voto, né? Porque a gente já viu que o povo deu voto para esse governo, e é um governo que justamente está destruindo o país, está destruindo as pessoas, está destruindo a classe trabalhadora, já destruiu todos os direitos, está privatizando tudo. Então, nós temos que fazer luta para retirar esse governo e derrotar, né, o Bolsonaro e o ultraneoliberalismo, que é esse projeto que ele implanta nesse país, que prescinde da democracia, né, um projeto de privatização, de destruição dos serviços públicos, né, que não pensa na vida. E o nosso projeto, né, como mulheres, como feminista, é um projeto que tem no centro da política a sustentabilidade da vida humana. É isso que nós precisamos construir nesse momento. E, para isso, a nossa organização, a organização das mulheres, é bastante fundamental, seja nos seus bairros,
seja no território onde as mulheres vivem, seja no trabalho onde as mulheres estão, seja se engajando na campanha Fora Bolsonaro, se engajando no seu sindicato, no movimento feminista, todos esses movimentos, a unidade nesse momento de todos esses nossos movimentos, ele é fundamental para impor essa derrota que nós precisamos a esse governo. Então, o governo Bolsonaro é um governo que prega ódio, que faz com que as pessoas tenham medo, porque justamente o medo é uma arma que eles manipulam para que a gente fique em casa, para que a gente tenha medo de enfrentar, mas a população mais pobre, as mulheres negras, não temos medo de enfrentar esse governo e estamos juntas e estamos enfrentando, e é assim que a gente vai derrotá-lo. Camila e Sônia, muitíssimo obrigada pela participação de vocês hoje. Espero que nos encontremos na luta e nas ruas. Obrigada e até uma próxima. Nos vemos amanhã nas ruas, mas a gente se vê em muitas lutas ainda. Vamos juntas, parabéns pelo programa, à Secretaria de Mulheres do PT, a todas as mulheres dirigentes desse partido, em especial a Anne. Obrigada, Mariana, por conduzir a gente aqui nesse debate. Obrigada, Camila. Obrigada, Sônia. Obrigada, Mariana, ao programa Elas por Elas, a Anne, a todas as companheiras. Amanhã, com certeza, as mulheres petistas todas também estarão se somando às ruas e vamos fazer um dia de luta, de democracia, em defesa da vida, em defesa dos nossos direitos. Nós queremos feijão, não queremos arma, queremos vacina no braço, e essa é a nossa luta. É isso aí, vamos juntas. Obrigada. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. TV Elas por Elas, a formação de hoje fica por aqui, mas antes de me despedir, eu quero já de pronto dar os parabéns à nossa presidenta do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que faz aniversário hoje, e eu quero compartilhar com vocês um tweet que ela deixou, uma mensagem importante. Nós estaremos juntos com o Grito dos Excluídos, que acontece há 27 anos, para mostrar que a independência de um país só se efetiva com a inclusão social de seu povo. Estaremos sem ódio e sem medo. Bolsonaristas não precisam de desculpas para fazer sandices. Já estão fazendo há algum tempo. Eu encontro vocês nas ruas, com distanciamento, álcool em gel, segurança e muita luta a favor da nossa democracia. Até lá!